Muito bom dia, sintam-se todos cumprimentados. Vamos dar início à audiência da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em funções públicas e sociais, acerca da situação de diversos trabalhadores resultante da reestruturação do CEF e do Alto Comissariado para as Migrações. Cumprimento e agradeço desde já a presença de Elizabeth Gonçalves, Marco Santos e Artur Sequeira, dirigentes sindicais, e cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Recordo que a nossa grelha para hoje define que terão 10 minutos para uma intervenção inicial, seguida das intervenções dos grupos parlamentares, fim da qual terão novamente 10 minutos para responder às questões ou às reflexões que os senhores deputados tenham colocado. O tempo pode ser acompanhado naquele relógio ao fundo para irem, com a devida flexibilidade, para irem gerindo melhor a vossa intervenção e, portanto, dava desde já início a esta primeira ronda. Tem a palavra Elizabeth Gonçalves, dirigente sindical. Tem a palavra. Antes de mais, bom dia a todos e agradecer a disponibilidade por nos terem recebido. Nós, quando fizemos este pedido de audiência, tem a ver exatamente com a questão, como já aqui foi colocada, da extinção e a reestruturação do CEF. No fundo, é a sua extinção, a reestruturação do CEF e a extinção de outros serviços. E aquilo que acontece é que, na realidade, com esta extinção do CEF e a criação da Agência para as Migrações, vamos também ter em cima da mesa a extinção do Alto Comissariado para as Migrações. E nós sabemos que isto, em termos de trabalhadores, ao nível dos trabalhadores com vínculo público ou com vínculo de trabalho nestas duas instituições, a situação terá que passar sempre pelos sindicatos, como digo, enquanto necessidade de negociação das situações laborais destes trabalhadores e também a questão dos trabalhadores que estão quer no CEF, quer no Alto Comissariado, que vai ser extinto para a criação da Agência Portuguesa para as Migrações, dos trabalhadores que estão a trabalhar e a desempenhar funções de caráter permanente nestas duas entidades como animadores socioculturais. E o que acontece é que, neste momento, entre o CEF e o Alto Comissariado existem cerca de 280 trabalhadores que estão exatamente nestas situações. E estes trabalhadores desempenham funções de caráter permanente ao nível das migrações e do encaminhamento dos migrantes e não têm relação laboral ou contratual com estas entidades. E a nossa questão é o que irá acontecer a estes trabalhadores quando a criação da Agência para as Migrações. Porque, na realidade, o Estatuto de Mediador de animador sociocultural prevê a existência destes trabalhadores, mas é um diploma que vem de 2001 e, neste diploma, aquilo que se prevê é que estes trabalhadores irão trabalhar com base no Estatuto, mas sempre através de entidades externas. Para além das organizações externas, como sejam as organizações para os migrantes, em termos de ONGs, temos também neste momento, porque temos conhecimento e temos estado a trabalhar com estes indivíduos, com estes trabalhadores, temos também conhecimento de que neste momento já existem outsourcing, ou seja, empresas de trabalho temporário que estão a contratar estes trabalhadores para desempenhar funções permanentes, quer no Alto Comissariado, quer no CEF. E é neste sentido que nós estamos aqui, no fundo, pedimos esta audiência, exatamente para que a situação destes trabalhadores seja acautelada a quando da elaboração e da aprovação da estrutura, seja de mapa de pessoal, seja da estrutura orgânica da Agência para a Migração, porque, sendo estes trabalhadores que desempenham tarefas e funções de caráter permanente, não sabemos como é que serão acautelados os seus direitos laborais e os seus direitos civis. É isso. Muito obrigado. Agradeço também esta gestão do tempo tão eficiente. Tem agora a palavra pelo Partido Socialista o Sr. Deputado Francisco Pereira Oliveira. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Coordenador. E, antes de mais, agradecer, então, a vinda dos senhores representantes da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a Sra. Dona Elizabeth Gonçalves, o Sr. Marco Santos e o Sr. Artur Sequeira. Pois é uma questão que realmente é relevante, mas da informação que também vamos tendo, e pelo menos até de alguma
informação que nos foi transmitida via comunicação social também, e portanto, parece-me que assim será. O senhor responsável pelo sindicato do CEF, o senhor Acácio Pereira, fez referência realmente a um esforço de negociação relativamente aos trabalhadores do CEF, esses sim, que estão integrados e que têm vínculos laborais relativamente a essa matéria. E, portanto, a ideia que foi transmitida, quer pelo senhor representante do sindicato, quer também pela senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, quer também pelo senhor Ministro da Administração Interna, é de que, em termos gerais, e é esta a informação que vamos tendo, os trabalhadores que estariam no CEF e que transitariam para as novas entidades e, portanto, que estavam no ACM e que vão para a APMA ou que eventualmente vão para outros serviços, nomeadamente GNR, Polícia Judiciária e tudo mais, manteriam a sua função. E, muito honestamente, não sei o que poderei dizer muito mais para além dessa mesma negociação que penso que possa estar a decorrer relativamente a estes funcionários. A questão aqui é que se tratam de funcionários que não têm vínculo laboral, como referiu, não é? E, portanto, não estão em funções públicas, mas também o despacho que veio do senhor Secretário de Estado, penso eu, deixe-me ver, há aqui um despacho que, de facto, faz referência a esta situação e que dá a indicação, aliás, este está a decorrer o prazo, eu penso que o prazo já acabou, relativamente ao projeto de decreto-lei que avançaria com a colocação dos funcionários do CEF nas várias entidades. É uma situação que eu diria relativamente nova. No entanto, a questão do facto de serem precários, e portanto é essa a questão que está aqui em causa, e portanto estes animadores culturais são funcionários precários, eu penso que no âmbito das próprias negociações, e havendo necessidade, porque há com certeza absoluta necessidade destes funcionários continuarem a prestar serviço, que o mesmo se chegará realmente a entendimento. Entendo que coloquem a questão e que seja preocupante, mas naturalmente isto terá a ver com a própria negociação junto portanto, do Ministério e junto das entidades competentes relativamente a esta matéria. Eu não conseguirei adiantar muito mais para além desta situação. Eu presumo que assim será, até porque há uma política no sentido do Governo de terminar, por assim dizer, ou pôr termo, ou tentar pôr termo àquilo que são os precários, sendo estes funcionários necessários, pois é natural que haja aqui uma solução para o efeito. Tomamos devida nota relativamente a esta matéria e, naturalmente, iremos transmitir esta questão, mas penso que estará mais no âmbito, e eu, como faço parte da primeira comissão... Para concluir? Da primeira comissão, penso que é mais da 13ª relativamente às condições de trabalho, mas de qualquer das maneiras tomaremos a devida nota e faremos então chegar esta informação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Francisco Pereira de Oliveira. Tem agora a palavra pelo Partido Social Democrata a Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito bom dia a todos. Eu começo naturalmente por cumprimentar os senhores dirigentes sindicais da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e dizer em nome do Grupo Parlamentar do PSD que agradecemos a exposição inicial, tomamos boa nota das preocupações já manifestadas e que constam também do requerimento inicial que nos foi endereçada à primeira comissão relativamente à situação destes 280 trabalhadores. No sentido também de aprofundar aqui algumas das matérias que nos trouxeram, também não podemos deixar de sinalizar, embora ela pouco releve para o efeito, aquela que é a posição pública relativamente à extinção do CEF, e creio que será do vosso conhecimento, que o PSD sempre se manifestou contra essa mesma extinção ou reestruturação,
que ocorre já há 3 anos, na sequência daquele incidente que é de nós todos conhecido e que naturalmente trouxe aqui um conjunto de dificuldades acrescidas que talvez devessem ter sido acalculadas primeiramente e depois pensar-se, mas a situação atual é a que conhecemos e, portanto, não restam quaisquer dúvidas que desta separação orgânica das funções policiais, administrativas, de pulverização autêntica daquilo que foi o universo dos trabalhadores e de agora da sua reestruturação, surgem dificuldades e estes 280 trabalhadores provavelmente estão precisamente circunscritos a essa situação. Do ponto de vista daquela que vem sendo a atividade até de legislativa, diplomas, nós temos aqui já uma cronologia que nos aponta para uma constante prorrogação e adiamento aqui de algumas situações e, portanto, daquilo que também resulta, e eu tenho aqui um conjunto de questões para efetuar do requerimento inicial, estes 280 trabalhadores são então os mediadores socioculturais, mas gostaria da vossa confirmação, não sei se gostaria de saber qual é a nacionalidade, tenho indicação que haja, portanto, pela função que exerciam, era natural do ponto de vista do acolhimento que tivessem várias nacionalidades. Esclarecer a questão do vínculo, porque foi já aqui dito precários, não precários, portanto, aquilo que é referido no vosso requerimento é precisamente, a maior parte destes trabalhadores já se encontrava no âmbito de cedências por protocolos a estas entidades ou por contratos de programas, perceber de facto qual é que era a natureza do vínculo, se eram prestadores de serviços, se eram, enfim, qual era o tipo de vínculo que tinham e há quantos anos, se em média podem dizer que desempenhavam funções dessa natureza. Qual a qualificação destes trabalhadores, perceber também qual é o modelo que no fundo defendem e qual é a expectativa que estes trabalhadores têm dentro daquela que, como digo, é a pulverização do âmbito das funções, em quais dos serviços é que têm a expectativa de poderem vir a ser integrados e em que termos, se de facto há negociações com a tutela mais avançadas relativamente a este tipo de expectativas e se, existindo esse tipo de reuniões, que feedback é que nos podem dar para que nós também possamos depois sinalizar essa situação. E eu, grosso modo, gostaria de reforçar que realmente é com alguma expectativa que também, e preocupação, como é evidente, não é? Porque se existe este universo de trabalhadores que é preciso acautelar num processo de reestruturação e de extinção desta natureza e complexo, nós agora temos que acompanhar para perceber, no final, como é que as coisas ficam estabilizadas e se ficam realmente acauteladas, até pela função que estes trabalhadores também desempenhavam, com certeza de enorme valor para o processo e para o cumprimento da missão que estava objetivamente em causa e agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade e exposição que fizeram. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Tem agora a palavra pelo Partido Chega o Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados presentes e também, particularmente, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a Sra. Elizabeth Gonçalves, o Sr. Marcos Santos e o Sr. Artur Sequeira. Obrigado pelo vosso pedido de audiência. Bom, como é público, o Chega sempre se manifestou contra a extinção do CEF. Isso é um ponto prévio. Tem sido uma luta do Chega desde 2019, quando entrou nesta Assembleia da República, porque foi quando o Partido Socialista se decidiu vender à extrema-esquerda e não acautelar a importância que tem o CEF, e está aqui a prova com estes trabalhadores. A prova provada que o Partido Socialista se envolveu numa atrapalhada e não sabe como há de definir foi o que aconteceu aqui. É que nem o deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Oliveira, sabe o que havia de dizer. Não sabe o que é que vos havia de dizer. Porque é uma atrapalhada tão grande que tem havido com todos os trabalhadores do CEF, desde os senhores que estão aqui presentes até aos outros todos, que, por vezes, custa aos deputados, até da maioria absoluta, saber o que irão dizer. É importante nós percebermos o que é que irá acontecer a estes 280 trabalhadores. Isto é a pergunta fundamental, aquela pergunta que se tem que fazer e que o Governo já devia ter respondido. Este é um Governo cruel para as pessoas,
que não liga a estes 280 trabalhadores com contratos precários, que não têm vínculo laboral, que têm grandes dificuldades. E uma pergunta que eu vos faço é se tem sentido algum apoio pela parte do Governo, ou se tem havido alguma conversa entre os senhores e este Governo do Partido Socialista. Dizer que certamente que vamos chegar a um entendimento, mas qual entendimento? Que futuro é que estas pessoas têm, estes 280 trabalhadores têm? São coisas que têm que ficar definidas e têm que se perceber realmente o que se passa e qual é que vai ser o futuro destas pessoas. Estas pessoas não podem estar há 1 ano, ou há 2 anos, ou há 3 anos, a pensar o que é que lhes vai acontecer no dia que o CEF fechar as portas e passar a ser aquilo que chamam a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo. Portanto, esta é a pergunta que se tem que fazer. E uma pergunta que gostaria também de fazer aos senhores era quais são as vossas pretensões? Ou seja, onde se podem enquadrar, como perguntou a minha colega Cristiana Oliveira, quais são as pretensões para os senhores e o que é que pretendem deste Governo? E se tem havido algum diálogo entre o Governo e os senhores? Isto é uma coisa também importante. E muito obrigado uma vez mais pela vossa presença, dizer que da parte do Chega terão sempre o nosso apoio. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Alma Rivera. A Sra. Deputada tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria cumprimentá-los antes de mais, agradecer também o facto de aqui virem expor esta situação que, a nosso ver, nos parece inadmissível, e achamos também que é muito revelador das prioridades de um Governo, que os trabalhadores sejam sempre os últimos a saber qual vai ser o seu futuro. Isso não se aplica só a estes trabalhadores, mas também ao conjunto dos inspectores do CEF e restante pessoal que se queixaram exatamente dessa situação e de facto haver sempre, digamos assim, uma cortina que impede de perspectivar o seu futuro com clareza, e este processo que demora 3 anos, sensivelmente, quer dizer, na melhor das hipóteses, agora terminar, demora 3 anos, também é demonstrativo daquilo que foi uma decisão, a nosso ver, tomada de forma precipitada, sem negociação, sem auscultação, uma resposta a um acontecimento muito infeliz e muito negativo, mas que merecia também outro tipo de reflexão da parte do Governo. Nós nunca nos opusemos à divisão entre as funções administrativas e as funções policiais, porque entendemos que a imigração de facto não é um caso de polícia e, portanto, é natural que exista, é natural e desejável que exista essa separação. Coisa diferente é a extinção pura e dura do CEF e tudo o que isso depois significou. E, portanto, dado este primeiro enquadramento, acho que há um conjunto de questões que tem interesse perceber. Portanto, neste momento, estes trabalhadores, estes 280 trabalhadores, estão efetivamente contratados, alguns estavam em cedência, não é? Mas estão contratados a quem, precisamente? Estão a trabalhar, continuam a desempenhar as suas funções, a situação salarial, por exemplo, está acautelada, e julgo que isso é importante nós podermos aqui também conhecer. Em segundo lugar, esses trabalhadores são necessários em permanência, pelo que entendi, quer dizer, não há nenhum, digo eu, que não pode haver um serviço que tenha o tipo de funções e de objetivos que tem o CEF e o que terá a agência, o ACM e aquilo que terá a Agência para as Migrações e Minorias, não ter mediadores socioculturais e, portanto, é de facto uma lacuna que é conhecida e, portanto, esses trabalhadores serão necessários permanentemente. O que nos leva a uma outra questão, que é porque é que sucessivamente, e esta é uma pergunta, digamos assim, mais retórica do que outra coisa, porque é que sucessivamente o Governo estabelece ou triangula a relação laboral quando
têm funções permanentes que têm que ser acauteladas. Nós tivemos um caso particularmente gravoso disso, que são os trabalhadores da restauração dos comboios, trabalhadores com 20 e 30 anos de casa, mas que continuam sempre a trabalhar para empresas de trabalho temporário, quer dizer, vai mudando a empresa de trabalho temporário e eles continuam a trabalhar e, naturalmente, nenhum comboio pode funcionar sem limpeza, sem o bar, e, portanto, não se justifica que não sejam trabalhadores da própria CPI. Neste caso, também se coloca isso. Porque é que não estão abertos procedimentos para integrar, de facto, um conjunto de trabalhadores, não sei, e perguntava isso, se 280 são, de facto, suficientes, no quadro efetivo de trabalhadores, em vez de ter estas cedências por protocolo ou por contrato-programa, que tem também essa, digamos assim, o cutelo da instabilidade a recair sobre os trabalhadores. E, portanto, entendemos que tudo isto merece um esclarecimento cabal. Da nossa parte, iremos fazê-lo ainda hoje, procurar... Senhora Deputada, para concluir. Sim, muito obrigada. Procurar submeter imediatamente uma pergunta escrita ao Governo com estas questões, porque, de facto, nos parece inaceitável que estes trabalhadores estejam nesta circunstância, e agradecer uma vez mais a vossa presença aqui. Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem agora a palavra pelo Partido Livre o Senhor Deputado Rui Tavares. Senhor Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas as pessoas, em particular à delegação da Federação de Sindicatos da Função Pública. Nós consideramos que, no que diz respeito às políticas de migração e asilo, tendo em conta que estamos a passar por uma fase de grande influxo de refugiados por um período indeterminado, e tendo em conta que Portugal tem necessidade, como todos os países da União Europeia, de ter canais legais de migração, que sejam expeditos, que sejam, enfim, quer dizer, tanto quanto possível, transparentes e escrutináveis, que é sempre preciso mais gente para poder gerir capazmente todas as questões que no nosso país têm a ver com, por um lado, o acolhimento de migrantes ou de requerentes de asilo ou de refugiados e, por outro lado, também a gestão da segurança nas fronteiras. Entendemos, isso já há muito tempo, e ainda antes do caso que, no fundo, acabou por desencadear o processo de extinção do CEF, que destas funções devem estar separadas e que há funções que são de segurança e policiais, funções de soberania que devem ser asseguradas por forças policiais, e depois há funções que têm a ver com acolhimento de pessoas, com o seu encaminhamento para outros setores da administração pública e, no fundo, também para o mercado de trabalho, para a sua vida, para a sua residência em Portugal, que devem ser assegurados por outras entidades e, portanto, apoiamos a criação de uma entidade nova chamada Agência Portuguesa das Migrações e Asilo. Outra coisa é saber se os interesses dos trabalhadores nessa transição estão acautelados ou não, e pelo que estamos a ver, não estão. E isso é, de facto, lamentável que não haja um acompanhamento, um diálogo permanente com todas as pessoas que estão ou na estrutura do CEF, no quadro, por assim dizer, ou todas as pessoas que acabam por estar em funções subordinadas e que também, tal como, aliás, em perguntas anteriores, gostaria de entender se se trata de uma força de trabalho mais homogénea ou se são diversos tipos de funções para diversos tipos de coisas e, portanto, com enquadramentos muito diversificados e que, no fundo, é preciso constituir uma base de dados e ver caso a caso e não deixar ninguém por enquadrar, porque tanto a APMA como depois as polícias que vão receber funções que eram do CEF, agora, sem cuidar de se é bem fundado ou não é bem fundado distribuir as funções policiais do CEF por várias polícias, mas todas elas vão precisar de gente. Portanto, da parte do livro podem contar com, seja a nível de projetos de resolução, seja eventualmente a nível de projetos de lei, também em colaboração com outros grupos, com outros partidos aqui representados, apoio neste princípio muito básico, que é as primeiras pessoas que têm de estar na fila para ver a sua questão de estabilidade laboral resolvida, com o salário que têm ou eventuais melhorias de salário e de vínculo estável, serão os que já estão a trabalhar com o CEF e, portanto, apoiamos essa pretensão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Tem agora a palavra para os esclarecimentos que pretenderem dar. Elizabeth Gonçalves, Marco
Santos, Artur Sequeira, dentro dos 10 minutos que têm, podem gerir como entenderem melhor. Pois bem, depois de ouvir as várias questões que aqui foram colocadas e não querendo fazer uma resposta por cada uma das que foi, mas dar aqui uma resposta quase global, porque há aqui várias questões que se tocam umas com as outras. Em primeiro lugar, referir que a questão... Em primeiro lugar, referir que aqui a questão que se coloca tem a ver essencialmente com os trabalhadores primeiro com os trabalhadores que desempenham funções na área da mediação sociocultural e depois também com a questão dos trabalhadores que desempenham funções no CEF também, mas na área administrativa. Aquilo que o Sr. Deputado do PS, Francisco Pereira, se não estou enganada, coloca, tem a ver com uma outra questão que os trabalhadores com vínculo público é evidente que irão transitar com todas as suas condições laborais, nem outra coisa estaríamos à espera para os novos organismos. Não, apesar disso ser uma nossa preocupação também, porque existindo condições de transição desses trabalhadores para outros organismos, enquanto sindicato deveremos ser ouvidos para acautelar esse processo de transição para outros organismos, aquilo que nos traz aqui em causa nem é tão só esses trabalhadores que têm um vínculo de contrato de trabalho em funções públicas, mas sim os trabalhadores que, trabalhando no ACM e no CEF, que desempenham funções de caráter permanente, muitos deles há mais de 20 anos, nem sabem quem é a sua entidade empregadora, porque quando fazem o seu contrato de trabalho, fazem com instituições externas ao Ministério e aos organismos do Estado, sim, organizações ONGs, fazem com outras entidades, outras empresas, tudo empresas externas, aos organismos do Estado, e muitos deles têm logo, assim que acabam de assinar o seu contrato de trabalho individual, contrato individual de trabalho, privado, têm logo, assinam, são logo automaticamente considerados protocolados ou para o Alto Comissariado ou para o CEF. Não sabem, nem conhecem quem trabalha ou tem um contrato de trabalho de privado também nesta ONG ou nesta empresa, mas que não esteja a trabalhar no CEF. Há trabalhadores na área da mediação sociocultural nestes dois organismos com 20 anos a desempenhar estas funções. Tivemos um processo de pré-PAP de regularização dos vínculos e estes trabalhadores, na sua maioria, quase todos, não foram considerados, ou seja, continuamos num processo de precariedade para estes trabalhadores. Por isso, esta é a nossa grande preocupação. Depois, quanto à questão, as atividades que desempenham e a qualificação advém do Estatuto do Mediador Sociocultural e as atividades que desempenham são, no fundo, de integração e acompanhamento dos migrantes, que são atividades pertinentes para quem quer desenvolver uma política de migração como o país quer fazer e pretende fazer, e também face à nova estrutura de migrantes existente, é uma das atividades e uma das profissões que deveria de ser considerada como uma profissão dentro do próprio Estado, dentro das próprias organizações que vão ser criadas, como é a Agência Portuguesa para a Migração, porque, na realidade, estar a externalizar estas funções do Estado parece-nos a nós, enquanto entidades representativas dos trabalhadores, que é colocar fora da alçada do Estado uma matéria tão pertinente e tão necessária para a defesa e para a proteção dos próprios migrantes, mas também do próprio Estado em si, enquanto país. Quanto à questão das expectativas dos trabalhadores, aquilo que os trabalhadores pretendem é exatamente manter o seu vínculo de trabalho, ou seja, desempenharem as suas funções, continuarem a trabalhar e serem integrados nos organismos que vão dar sequência quer ao CEF, quer ao Alto Comissariado e, de preferência, com um vínculo público de trabalho. Porque, na realidade, esta situação de precariedade é bastante penosa para estes trabalhadores e precisam de estabilidade nas suas vidas profissionais. E é nesse sentido que nós, para além de querermos acautelar a manutenção dos seus postos de trabalho, a manutenção do seu salário,
mensal que até ao momento não foi colocada em causa. Neste momento os trabalhadores continuam a receber e continuam a desempenhar as suas tarefas, mas há aqui esta necessidade de cautelar esta estabilidade profissional que estes trabalhadores precisam ter e que nós consideramos que deveria de haver. Realmente nós já nos reunimos com a senhora, pedimos reunião, quer ao Sr. Ministro da Administração Interna, quer depois também à Sra. Ministra dos Assuntos, se não me engano, dos Assuntos Parlamentares, e fomos recebidos pela Sra. Secretária de Estado das Migrações. E aquilo que nos foi dito foi que a Agência para a Modernização iria prosseguir as competências que o Alto Comissariado detém. Pois bem, as competências devem ser continuadas no Alto Comissariado, mas esta situação de externalização de serviços, de termos trabalhadores há 20 anos a trabalhar nestas funções e continuarmos neste processo de precariedade, não nos parece que seja a solução viável para esta situação. Depois, isto relativamente aos trabalhadores que estão no Alto Comissariado. Relativamente aos trabalhadores com a mesma atividade e com a mesma função que estão no CEF, nós deduzimos que irão continuar e prosseguir as mesmas atividades e as mesmas competências, mas não temos essa certeza, porque não fomos recebidos por ninguém do Ministério da Administração Interna. Por isso, nós, relativamente aos trabalhadores com a função de mediadores socioculturais que desempenham funções no CEF, que existem, nós deduzimos que irão acontecer a mesma coisa, mas não temos essa informação e gostaríamos de a ter. Acho que era o mínimo que nos deveriam de permitir ter. Depois, há aqui outras questões que, quando nos colocam-se a questão das expectativas, o que é que, no fundo, estes trabalhadores pretendem. No fundo, estes trabalhadores pretendem continuar a desempenhar a sua atividade, como o têm feito, mas continuar a desempenhar esta atividade com estabilidade e com um vínculo público de emprego, como consideramos que deve ser necessário, e que, existindo, e já se fez isto na administração pública, um processo de regularização dos vínculos dos trabalhadores, como foi o caso do PREVPAP, lamentamos que estes trabalhadores não tenham sido incluídos nesse processo, e considerando que existe neste momento uma alteração a todo este processo existente, deveríamos também de colocar essa questão de vinculação destes trabalhadores, que nos parece de todo pertinente. E penso que respondi a todas as questões. Sr. Deputado. Dar aqui uma indicação, uma coisa muito simples, é que referiu realmente que há 20 anos que esta situação ocorre e eu diria talvez seja esta a oportunidade para resolver a situação que há 20 anos ocorre. Não é uma segunda ronda, Okay, pois não? muito obrigado. Não sei se, enfim, mantendo a mesma tolerância, se algum dos senhores deputados quer... Esperemos que sim, esperemos que de uma vez por todas acabe isto que é uma pouca vergonha no Estado português a ser dinamizador da precariedade, não é? Bom, podemos então dar por concluída a audiência à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Funções Sociais. Agradeço novamente a Elizabeth Gonçalves, Marco Santos e Artur Sequeira por este momento. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados. Está concluída a reunião.